livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito, e Deus me concedeu o que lhe tinha pedido. Irmão Deus. Deus eterno, Deus maravilhoso, te agradecendo por tudo que temos sucedido, te louvando esta noite, e ouvindo a tua palavra, as palavras que tem em nossos corações, abençoa o seu trabalho, abençoa o teu filho que vai ensinar a tua palavra, dê sabedoria, e assim ter entendimento que nós entender a tua palavra dos céus, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, esse homem é contada toda a história dele em apenas 2 versículos da Bíblia. Toda a história dele é contada dentro de 2 versículos da Bíblia. E o que é mais interessante, a história dele não é contada junto com outras histórias, mas sim é contada dentro de uma genealogia, o que não era comum naquela época. Em toda a Bíblia, nós não encontramos em lugar nenhum uma história contada dentro da genealogia. Reparem como inicia a genealogia. Aí a genealogia para aqui, no versículo 8, para contar a história de um homem. Isso aqui é muito interessante. Veja o versículo 8. Core gerou Anube, a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Harum. Aí vem o versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus me concedeu o que ele tinha pedido. Aí vem o versículo 11. Querube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rav. Os irmãos estão entendendo? Dentro de uma genealogia tem uma história, porque tudo indica que quem escreveu o primeiro livro das Crônicas foi Esdras, mas Esdras quis especificar o nome dele em razão do que é falado no versículo 9. O versículo 9 diz: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ou seja, esse homem se destacou entre os seus irmãos. Ele foi ilustre, ele foi honrado, ele foi respeitado, ele criou um legado. Mas se a gente observar, nas entrelinhas se observa que não haveria a possibilidade desse homem ser ilustre, desse homem ser honrado, desse homem ser respeitado. Por quê? Por que que não? Primeiro, porque o nome dele significa dor e tristeza. Quando a sua mãe teve ele, diz o texto, sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Geralmente na cultura judaica, o nome que é dado às pessoas é consoante uma situação ou da gravidez ou do nascimento
irmão pelo calcanhar. Foi o que ele fez. Em razão dele pegar no calcanhar do seu irmão Esaú, deram-lhe o nome de Jacó. Então, diante das situações que ocorriam, eles colocavam o nome dos seus filhos. Então, quando colocaram o nome desse homem aqui, do Jabez, colocaram dentro de uma situação. Qual foi? A sua mãe sofreu muito com o parto dele. Por quê? Porque não foi uma dor de parto normal, senão ela não ia colocar esse nome. O nome Jabez significa dor e tristeza, dor e sofrimento. Então essa criança, quando foi crescendo, tudo indica que ela foi descobrindo o significado do seu nome, que isso era comum naquela época. Eles crescerem e começavam a pronunciar o nome do outro. A gente vê na história de Jacó que Esaú diz bem que o seu nome está dizendo que realmente ele é. Então, quem chama ele de enganador é o Esaú, seu irmão, porque Jacó, ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão. Ele deu a proposta e o seu irmão aceitou. Não foi nada feito dessa forma. Ele enganou o pai dele para poder ser abençoado. Aí tudo bem. Então, nesse caso aqui, esse homem, esse Jabez, ele foi um homem, tudo indica, com muito sofrimento na vida dele, porque as pessoas com certeza diziam: ih, rapaz, o teu nome é dor e sofrimento, o teu nome é dor e tristeza, tu não vai dar uma coisa que preste. Porque diz o texto que a sua mãe lhe deu o nome consoante o que ela tinha sofrido na sua gravidez. Então, quando a gente vai para a Bíblia, em Gênesis 27:36, a gente vê Esaú caçoando de Jacó em consequência do significado do nome dele. Então se percebe também que esse homem aqui, tudo indica, ele passou por essas situações. Talvez alguém tenha algum filho aqui que tem sofrido, que tem trazido preocupação para a sua vida, mas isso não quer dizer que Deus não pode mudar a situação dele, porque diante de grandes perdas, Deus pode trazer grandes bênçãos. Assim nós cremos. Então, esta é a primeira parte. Aí vem, Deus não mudou o nome dele, mas mudou a sua história. Jacó foi mudado para Israel, mas esse homem aqui, Jabez, o seu nome não foi mudado. Ele foi até o fim da sua vida com esse nome de dor e tristeza, mas ele fez algo que mudou a sua vida. Ele invocou o Deus de Israel. Repare bem, se a gente for perguntar, irmãos, quem são as pessoas mais conhecidas da Bíblia? Eu sei que vai se levantar alguém e vai dizer: Moisés, Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Jeremias, Ezequiel, Elias. Por quê? Porque esses homens, eles criaram um legado, uma história bem grande na Bíblia. E aí a gente vai ler a história deles, a gente vê que eles realizavam milagres. Esses homens fizeram grandes coisas que são identificadas na história deles. Por exemplo, todo mundo sabe a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo sabe a história de Jonas, que foi engolido pelo peixe. Todo mundo sabe a história de Daniel, que foi colocado na cova dos leões. Mas a história desse homem aqui não é identificada por quais razões ele era um homem honroso, respeitado e que criou um legado. A palavra ilustre, ela tem um significado de aquele que se distingue por seus feitos, homem notável que as pessoas admiram. Como é que está a nossa situação?
como pessoas que têm sabedoria, como pessoas que criam um legado, que está deixando uma história, ou o mundo está olhando para a gente dizendo: aquele que é crente, aquele que é evangélico, olha como ele anda, olha como ele fala, olha onde ele está. Então nós precisamos rever, porque esse homem aqui, diz o texto, se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Tudo indica, pelo fato da descendência de Judá que ele pertencia, tudo indica que os seus irmãos eram ricos, que os seus irmãos eram nobres, mas ele se destacou ainda mais que os seus irmãos. Então, diante de uma geração que nós estamos vivendo, nós precisamos ser ilustres, sal da terra, luz do mundo, para ganhar esse mundo para Cristo. Nós precisamos fazer algo que deixe marcado na história nossa, para lá na frente alguém dizer: fulano de tal é ilustre, fulano de tal deixou um legado, fulano de tal é uma pessoa nobre, uma pessoa ilustre, é uma pessoa que se destacou, é notável. Nós precisamos fazer isso. Somente assim nós vamos compreender. Então a Bíblia nos mostra muitos homens que se destacaram também entre os seus irmãos. José do Egito, vamos ler aí rapidinho. Eu quero que alguém dê um microfone aí para alguém ler. Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Exatamente. Então aí vê José se destacando entre os seus irmãos. E aí diz que em razão dele ser um dos filhos da sua velhice. Também Davi foi um homem que se destacou entre os seus irmãos. Davi, vamos fazer a leitura aí. Então diz o seguinte o texto: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Apesar de ele ser um homem de boa aparência, mas o coração dele também era formoso diante de Deus. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a amar. Aí vamos ler agora aí Salmo 45, versículo 7. Salmo 45, versículo 7. Tu amas a justiça, e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então, irmãos, se a tua família, você está em volta de pessoas que não possuem Deus, não tem nenhuma qualidade divina, pois você é que deve se destacar dentro da tua família e mostrar que realmente o Senhor é com você. Já que se tornou mais respeitado entre os seus irmãos. E como poderemos ser também? Se alguém faz negócio, compra e não paga, é mentiroso, enrola nos negócios, que legado você está deixando para teus filhos, para a tua geração? É um legado de ser ilustre ou é uma história enrolada, cheia de tanta dificuldade? Nós precisamos tomar o exemplo desse homem, que apesar de ter um nome de dor e tristeza, ele foi destaque entre a sua família. Esse homem, Jabez, sofreu, tudo indica, no
o Senhor estava com ele. Primeiro livro das Crônicas 2:55. 2:55, né? E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes, E a família dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, e os simeatitas, e os sucatitas. Estes são os quebeus, sim, que vieram de Amaté, de Ramate, pai da casa de Recabe. Então olha o que diz no início: e as famílias dos escribas que habitavam em Jabes. Essa cidade, irmãos, recebeu o nome de Jabes, porque tudo indica que pelo legado que ele deixou e por razões dos escribas serem dali, tudo indica que esse homem, ele era muito devoto, dedicado à lei daquela época, a lei de Moisés. Que ele morreu e deixou o nome de uma cidade. Vejam bem, aí começa agora a história dele, o legado dele começa no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Invocar o Deus de Israel, o que tem a ver? Amados, esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Veja bem, o Deus de Israel, ele não tem só um nome. Ele vai diante de todas as situações que você enfrenta. Por isso, quando Moisés perguntou: Senhor, como é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Eu Sou o que Sou. Essa palavra no hebraico é YHWH. Você não consegue ler ela, porque o nome de Deus é impronunciável. Por exemplo, você está fraco, ele é o El Elyon, o forte dos fortes. Você está com fome, ele é o Iavé Irê, o Deus que provê. Aí ele se apresenta como Iavé Raá, o Senhor é meu pastor. Você se encontra numa situação de tristeza, de derrota, aí o Senhor aparece como o Iavé de si. O Senhor é a nossa bandeira. Então, diante de tudo que pode vir na tua vida, o teu Deus que você serve, ele pode suprir as tuas necessidades, ele pode ver as tuas carências. E o que esse homem aqui fez foi invocar o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que diz: eu sou o que sou, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que enviou o maná do céu para o povo de Israel, o povo que destruiu as muralhas de Jericó, o Deus que preservou a vida de Daniel na cova dos leões, o Deus que livrou Sadraque e Mesaque da fornalha do fogo, o Deus que fez descer fogo do céu na época dos profetas de Baal, em que Elias desafiou. Esse é o Deus de Israel que esse homem aqui clamou, que esse homem invocou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esse homem invocou o Deus de Israel. E ele invocou de que forma? 4 pedidos ele fez somente. Só fez somente 4 pedidos. 4 pedidos. O primeiro pedido que ele fez, está bem aqui: se me abençoares muitíssimo. Ele pediu uma grande bênção. Quando nós vamos pedir, será que nós estamos agindo como esse homem? A gente diz: Senhor, me dá uma casinha para me morar debaixo. Aí Jesus dá uma casinha mesmo daquela mesmo, que para não dá para você morar, porque você pediu desse jeito. Esse Deus a gente não pode minimizar ele, fazer dele um deusinho assim fraquinho. Senhor, me dá uma moto velha para me andar. Senhor, me dá aí uma bicicletinha. Mas tem que fazer como esse homem. Ele disse: se me abençoares muito
Na tradução católica, que eu estava lendo ainda há pouco, diz assim: efetivamente me abençoares. Ou seja, se certamente tu me abençoares, se tu me deres muito. Por que Jabes disse isso? Porque ele clamava ao Deus de Israel, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele clamava também ao Senhor, que é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele clamava a esse. Por isso ele disse: Senhor, me abençoa muitíssimo. Uma grande bênção. Como é que está nosso pedido a Deus? Senhor, eu quero um carro. Mas quando tu pediu uma casa, tu não pediu uma garagem. Aí você fica brincado do lado de fora. Então, nós temos que aprender a pedir. Então vamos lá. Tiago, Tiago 4, versículo 3. Vamos lá. Quem pode ler? Pedis e não recebeis. Vocês pedem e não recebem. Porque pedis mal. Porque vocês pedem mal. Para o gastar em vossos deleites. Aí vão pedir pela vaidade, não pela necessidade. E o que Jesus nos ensina é pedir consoante as nossas necessidades, conforme as nossas necessidades. Então tem muita gente que não sabe pedir, coloca Deus assim como um Deusinho fraco, que não dá conta de resolver as coisas. Isso é falta de fé mesmo. Mas não faça isso. Ele diz aqui, Jabes diz: se me abençoares muitíssimo. É a bênção de Jacó que ele quer. É a bênção que Deus deu a Abraão, que fez de Abraão um homem rico. Ele quer a bênção que recebeu Jó. Ele quer a bênção que recebeu esses homens grandes. O Senhor me abençoa muitíssimo. O que se sabe desse homem é só esse pedido que ele fez a Deus. Não se sabe mais nada sobre esse homem, senão o que ele pediu a Deus, que o Senhor lhe abençoasse muitíssimo. Como estão os nossos pedidos a Deus? Como está a nossa oração a Deus? Pastor, eu tenho orado, eu tenho clamado e eu não tenho recebido. Está orando com fé? Está orando segundo a vontade de Deus? Quantos que Deus concedeu a bênção e se afastou da igreja? Pessoas despachadas dos médicos, que foram curadas e hoje estão no mundo sem Deus. Mas por isso diz aqui: se me abençoares muitíssimo. Vamos ler aí Gênesis 28, versículo 20 a 22. Jacó voltou um voto dizendo: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, olha aí, irmãos, olha aí o que ele está pedindo. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, Continua. e eu em paz tornar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu o Deus. Senhor será o meu Deus. Continua. E esta pedra que tem gosto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha o voto que Jacó fez, irmãos. Jacó fugiu do seu irmão que queria matar. O seu sogro havia enganado. E agora ele não tem outro jeito. Eu vou invocar o Deus do meu avô, o Deus do meu pai. E aí ele invocou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E ele fez esse voto a Deus, dizendo dessa forma: pastor, eu posso fazer um voto desse jeito? Pode, meu irmão. Pode sim, pode fazer. Pode fazer esse voto. Então, entre os 4 pedidos de Jabes,
abençoado muitíssimo. Homem como Abraão foi abençoado muitíssimo. Como Daniel, lá na Babilônia, foi abençoado muitíssimo. Como José do Egito foi abençoado muitíssimo. Então, existem muitos testemunhos na Bíblia mostrando Deus abençoando muitíssimo. E será que Ele não quer fazer isso com o seu povo? Que é assim. Quem quer ser abençoado muitíssimo aí? Olha, todo mundo levanta a mão no presidente, que ele levanta, né? Já deve estar assim no auge das bênçãos. Faz uma coisa no topo. Eu não quero mais. Mas eu estou desse jeito, estou levantando o braço, perna, tudo para ver se vai. Então, segunda oração que ele fez, segundo pedido, meus termos amplificares. Essa palavra amplificares é a mesma que meus termos aumentares, ampliares. Na tradução católica é dito aumentares o meu território. Aquele homem queria terras, aquele homem queria conquistar espaço entre a tribo de Judá. Ele queria que Deus aumentasse. E o que a gente leu ainda há pouco sobre a cidade com o nome dele, tudo indica que aqui é uma grande prova que Deus aumentou o seu território. Quando diz que o nome da cidade era Jabés, aonde moravam os escribas. Então, meus amados, esse é um pedido que é feito para ampliar os seus termos. Como é que nós estamos pedindo isso a Deus? Nós estamos pedindo um emprego melhor? Nós estamos pedindo um empreendimento maior? Ou nós estamos daquele jeito, meu Deus, não dá conta de resolver os meus problemas? Mas esse homem aqui, ele diz: se meus termos alargarem as fronteiras, meus termos amplificarem, aumenta o meu território, eu quero conquistar terras, eu quero ganhar espaço. Agora, diante do que ele passou durante a vida dele, não era para ele receber nada disso, mas sim ser uma pessoa derrotada, ser uma pessoa cabisbaixa. Mas ele clamou ao Deus de Israel. Por isso, aqui mostra uma bênção expansiva. O primeiro pedido, uma bênção grande. Segundo pedido, uma bênção expansiva. Se me alargarem as fronteiras, deve ter tradução que diz assim: se aumentares as minhas terras. Porque ele entendia, porque o que Deus disse a Abraão, ele disse também a Josué. Ele disse: olha, aonde pisar a planta do teu pé é teu. Já pensou, irmãos? Deus dizer isso para você? Então vamos ler aí Josué 1, versículo 3 e ao versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, sim, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha aí, irmãos. Deus falou a Abraão, Deus falou a Moisés, e Deus fala agora diretamente com Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado. Já pensou? Porque aonde ele pisava era dele. Isso foi o que Deus disse. Isso é alargar as fronteiras, é aumentar o seu território. Continue a leitura. Vamos ver o território dele. Desde o deserto, desde este Líbano, até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso terreno. Teu território, continue. Ninguém se sustentará diante de ti.
Ele está pedindo aqui é muita coisa. Terceiro pedido dele diz: e a tua mão for comigo. Aqui ele está pedindo uma bênção garantida. Primeira bênção, grande, se me abençoares muitíssimo. Segunda bênção, expansiva, se meus termos aumentares. Terceira bênção, bênção garantida, se a tua mão for comigo. Aí Isaías diz, Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então, se o Senhor é conosco, nós não iremos perder nenhuma batalha. Se o Senhor estiver na batalha conosco, nós seremos vencedores. Ele é aquele que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ele é aquele que diz: eu quebro a árvore, eu despedaço a lança, eu queimo os carros no fogo, e aquietai-vos em saber que eu sou Deus, se a sua mão for comigo. Amados, se a mão de Deus estiver sobre nós, nós estamos cobertos debaixo da sua sombra, da sua mão, e aí nós estamos firmados na rocha com Ele. Se a tua mão for comigo, não adianta ser crente se Deus não for com você. A Bíblia diz: se formos apenas nesta vida, uma vida de fachada, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, e Deus não estiver conosco, não adianta nada. Precisamos estar com o Senhor, e porque o Senhor quer estar conosco. Se a tua mão for comigo, esse aqui é o terceiro pedido que ele faz. Ele está pedindo uma garantia: Senhor, eu quero que tu me abençoe muitíssimo. Eu quero, Senhor, muitas terras, mas eu quero que tua mão esteja comigo. Porque não adianta eu ter prosperidade se o Senhor não estiver comigo. Não adianta eu receber tantos bens materiais, tantas terras, se o Senhor não for comigo. É isso que tem sido a derrota de muita gente. É de não colocar esse terceiro pedido na sua vida. Eu quero a tua mão comigo. Foi o que ele pediu. E agora vem o quarto pedido que ele faz. O quarto pedido que ele faz, diz o texto: e fizeres que do mal não seja aflito. E fizeres que do mal não seja aflito. Ele está pedindo uma bênção protegida. Ele quer que o mal não lhe apanhe. Ele quer que o mal não esteja com ele, mas que o Senhor proteja ele de todo mal. Vamos ler aí Salmo 91. Algumas pessoas fazem do Salmo 91 um amuleto na sua casa. Por exemplo, eu estou falando isso porque nós temos novos convertidos, para eles entenderem que não é assim que a gente usa a Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91, colocam em cima da sua estante, colocam no lugar de destaque e pensam que por razões da Bíblia estar aberta vai proteger todo o seu lar. Não. A proteção da Bíblia é você ler, é você ouvir a voz de Deus, é você abrir em qualquer lugar. Eu estou lendo aqui no Salmo 91 porque vai tratar do pedido de Jabez. Então vamos lá, Salmo 91, pode ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E onde é? Debaixo da sua mão. A sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Pronto, eita beleza. Quando nós estamos cheios de problemas, tempestades, furacões, mas a gente sabe que estamos debaixo da sombra do Onipotente, nós vamos descansar. Nós vamos passar essa tempestade tranquila. Vamos continuar a leitura. Direi ao Senhor. Eu vou dizer ao Senhor: Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, aleluia. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Continue. Porque Ele te livrará. Ele vai te livrar
perniciosa. Da peste perniciosa. Continue. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é um escudo pequeno, é aquele escudo que se usa no pulso. Tem um grande escudo que protege todo o corpo e um escudo pequeno que eles lutavam com ele para defender das espadas. Então, o broquel é esse escudo pequeno. Então, o Senhor é aquele que nos protege todo e protege também a parte nossa para que os dados não venham sobre nós. O versículo 5 diz isso. Continue. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de visagem. Não tenha medo dessas coisas. Uma vez um irmão me ligou: pastor, tem um demônio aqui do lado da minha cama. Eu digo: não larga esse demônio, vai dormir. Isso não é na minha. Não vá atrás de estar olhando essas coisas. Contemple as coisas de Deus. Foque o teu olhar em Cristo. É nele que nós devemos. Aí ele vai aparecer para você, mas não com forma de sombra, dessas coisas não. É Jesus mesmo. Então não tenha medo olha que diz, espanto noturno. Tem pessoas até com uma roupa na escapa, ele vê um demônio. Então, tem tudo isso. Vamos lá, continua a leitura. Nem peste que anda na escuridão. Nem peste, que demônio que anda na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio do dia. Mil cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Continue. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não vá atrás, pastor, estou fazendo macumba. Que macumba o quê, rapaz? Liga para essas coisas não, deixa fazer o que quiser. Pode fazer para encruzilhada, cortar o que for lá, né? Botar lá na galinha preta, o que for. Você é protegido, está aqui o Senhor garantindo isso aqui, ó. Você é protegido, nenhum mal te sucederá. Se você tem Cristo na vida, esqueça macumba, esqueça feitiço, largue isso de mão. Quem quiser fazer, que faça. Você está protegido pela mão do Senhor. Quem crê nisso? A maioria crê. Glória a Deus. Continue. Porque aos seus anjos ordem ao teu respeito. Pronto, ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente. Calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois quem não encarecidamente me amou, glória a Deus, também eu livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo e o glorificarei. Dai-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É proteção demais, irmão.
Vai morrer não, viu? Então, se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Não tem pessoas que ficam aflitas, mas eu estou sonhando só com visagem, com demônio, com essas coisas. Largue isso de mão, meu irmão. Largue isso de mão. A Bíblia diz que de muitas preocupações vêm os sonhos. Irmãos, eu não sei. Eu não ando sonhando com o demônio. Graças a Deus. Eu não ando sonhando. Mas tem irmão que anda sonhando com o demônio direto. Oh, meu Deus do céu. Largue isso de mão, largue o demônio de mão. Não fale o nome dele. Aqui clame ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, aquele que é tudo por você. Aqui diz, eu vou repetir a leitura. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: primeiro pedido, se me abençoares contigo. Segundo, se meu termos amplificares. Terceiro, se a tua mão for comigo. Quarto, se fizeres que do mal não seja aflito. Aí vem a bênção, aí o versículo diz: e Deus lhe concedeu tudo o que havia pedido. Eita, irmãos, não precisou uma oração da noite toda, como eu ouvi, eu passei até eu ouvi como o pastor dizendo, ele passa a noite orando, tal. Tá certo. Eu disse: olha, eu oro como sou. Deus está me perguntando, me fez umas perguntas de quantas horas eu orava. Eu faço o meu pedido a Deus do que eu quero. Primeiro, eu exalto Ele, faço um elogio àquilo que Ele é mesmo. Exalto: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí eu começo. É assim que é feita a oração. Se você vai falar com o prefeito, aí você chega lá: prefeito, é negócio, você vai escolher o nome, você não vai receber. Mas se você diz: prefeito, tu é o melhor prefeito que tem na cidade. Viana está um canteiro de obra na tua mão. Meu irmão, ele vai no. Senta aqui, dá um cafezinho. Não é verdade? Ele está tendo logo. Por quê? Porque você colocou ele lá em cima. Agora imagine o nosso Deus que faz mesmo. Aí você diz: Senhor, Tu é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Tu és o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí Deus diz: epa, vou responder a tua oração. O povo estava embaixo do monte, batendo tambor, adorando o bezerro de ouro. E aí Deus diz: Moisés, desce e vê o que o teu povo está fazendo. Moisés: Senhor? Não, Senhor. Senhor, deixa eu dizer uma coisa. Tu te lembra? Quem tirou eles do Egito foi o Senhor, com mão forte, realizando milagres. Olha a abertura do Mar Vermelho. Quem fez? O Senhor. O Senhor que deu, que transformou águas amargas em águas doces. O Senhor que fez sair água da rocha. Aí Deus diz: rapaz, é mesmo. Tu está certo, Moisés, eu vou beber, eu resolvo. Então, irmãos, é como você pede a Deus. Esse homem aqui, ele pediu uma bênção, mas não foi uma bênçãozinha pequena, não. Ele sabia o que ele estava fazendo. E se você pedir para Deus e pedir uma coisinha assim mesquinha, Deus vai dizer: mas se você pedir uma coisa gigante, pedir mesmo com fé, Deus fez grande. Tu fez os céus e a terra, isso aqui para ter nadinha. Eu quero uma casa boa, um carro bom, dinheiro na conta, quero ter um bom negócio, quero viver uma vida de crente, quero que tua mão esteja comigo. Ele vai te dar, meu irmão. Ele vai te dar, conforme a tua necessidade, mas não conforme a tua vaidade. Quantos ele não tem dado por conta da sua vaidade? Então vamos lá. Então a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que havia pedido. Às vezes precisamos pedir várias vezes o mesmo pedido, como Daniel. Daniel pediu do primeiro dia até o
estavam sendo impedidas pelos demônios nas regiões dos ares, nas regiões celestes. Tinha demônios lutando para que aquela oração não fosse atendida, mas no 21º dia a sua oração foi respondida. Por quê? Porque Deus dá no momento certo. Aqui está mostrando uma oração com 4 pedidos só. Jesus disse que não é pelo teu muito falar que tu será ouvido. Quantos estão falando e orando a Deus? Aquela oração rotineira, igual reza. Senhor, eu te peço, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, amém, glória a Deus. Irmãos, se você não chamar a atenção de Deus, se você não conquistar Deus no bate-papo com Ele, por isso que Moisés era bom de papo. Moisés era bom de papo, porque a conversa dele com Deus, ele ganhou Deus. Jacó ganhou o Senhor também, porque Deus espera que a gente ganhe dele nas nossas palavras. Quando você vai falar, e aí você conta toda a tua situação. Senhor, eu te sigo há tantos anos. Senhor, eu te peço isso, eu te peço isso, eu te peço aquilo, e eu preciso disso com muita urgência. Irmãos, transforme a sua oração em algo mesmo íntimo com Deus. Por que Abraão é chamado amigo de Deus? Porque foi um dos homens que mais orava a Deus. Era Abraão, chamado de amigo de Deus. Com quem tu mais conversa é que é teu amigo melhor. É teu melhor amigo com quem tu mais conversa. Eu gosto de estar perto